Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de matemática do terceiro bimestre. Hoje nós vamos falar sobre ideias da divisão. Quando fala em divisão, é repartir, dividir, repartir algo, tá bom? Então, vocês vão pegar a apostila da página 134 a 141. Beleza, gente? Na 134 está falando das ideias da divisão. Ideia de repartir igualmente, daí vocês vão dar uma lida boa ali para tentar entender que tem 9 crianças para repartir em 3 espaços no shopping, isso antigamente, antes da pandemia, né? Daí tem ideias de quantos cabem, ideias associadas à configuração, é bem fácil aqui. É tudo revisão do terceiro ano. E na 136 tem, vamos relembrar, viu que eu falei para vocês que é tudo para relembrar a matéria do terceiro ano? Então tem o A, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Daí tem o B, na divisão exata, o resto é sempre zero. Sim, se é exata, porque não sobrou nada, né, gente? Na C, na divisão inexata, ó, inexata, o resto é diferente de zero. Então, inexata porque sobra resto, tá? Na letra D, na divisão, o resto não pode ser maior que o divisor, tá? Então, se o resto sempre vem em sala de aula, isso, né, gente? Se o resto for maior que o divisor, tá errada a operação, tem que refazer. Na 137, termos e algoritmo da divisão. Então, lá, tá falando dividendo, divisor, quociente e resto, os termos da divisão. Dividendo é a quantidade que será repartida igualmente, ou inteiro. Quociente é a quantidade que cada parte ou grupo terá ou receberá. O divisor é a quantidade de partes ou grupos pelas quais será distribuído o dividendo, né? E resto é a quantidade que sobra porque não pode ser repartido igualmente. Então, quando sobra resto, é inexato. Vocês vão ver ali, ó, dividendo, 12 dividido por 6. O dividendo é 12, o divisor é 6, o quociente é 2 e o resto é 0. Tá? Na 137. Já na 138, tá pedindo assim, ó, você já sabe que podemos fazer uma divisão por 2 processos. Sim, vocês sabem, na sala a gente faz processo longo e processo curto. Aqui tá processo longo e processo breve, tá? É o curto, mesma coisa. Tem uns que fazem o longo, outros fazem o curto. Então, aí ali está dizendo assim, ó, também é possível fazer a divisão por meio da decomposição do dividendo. Então, reparem ali, ó, que era 785, ele fez a decomposição, 700 mais 80 mais 5, dividiu por 5. Eu acho bem mais difícil essa decomposição, gente. Isso aqui a gente ainda não trabalhou, tá? Mas deem uma olhada ali, vê se o que vocês acham, que às vezes é só a falta de costume, né, de estar fazendo por decomposição. Daí na 139 é a tabela da divisão e na 140 são as atividades. Vocês vão ter que pôr lá, ó, efetue as divisões não exatas, com sobra, com resto, e complete o que se perde. Daí tem 29 divididos por 4, tem dividendo, vou pôr o 29. Divisor, o 4. Quociente, a resposta, o número que vai embaixo da chave, é o quociente. E resto, o que vai sobrar ali, vocês vão pôr o número. E vão fazer assim no outro quadradinho e no outro. Daí embaixo tem 30, operação, complete o quadro. Tem um quadro no número 2, ele diz assim, ó, 36 divididos por 4 é a operação. Daí, resposta, quanto que deu, né? Que é o quociente. Quanto que restou, se não restou nada, não põe nada, né? Porque põe 0, se quiser. Daí vai escrever se ela é exata ou inexata, tá? Em todos os espacinhos vocês têm que completar. Se a divisão é exata ou inexata. Se sobrou 0, exata. Se sobrou algum valor, inexata. Belezinha? Tranquilo, né? E na 141, tá escrito assim, ó. No nosso dia a dia, já sabemos que usamos sempre a matemática em tudo que fazemos para somar alegrias, subtrair tristezas, multiplicar conhecimentos e dividir. Então, número 3, dividir o quê? Escreva o que você divide no seu dia a dia e com quem você divide.
Então você vai pôr lá se você divide seus brinquedos, se você divide uma bolacha, se, o que você divide no seu dia a dia e com quem, tá? Só escrever uma resposta pessoal. Lembrando para começar com letra maiúscula, tá, gente? Daí no 4, complete o caminho matemático. Eu tenho 120 divididos por 2, vou pôr o resultado, daí vou dividir o resultado por 3, vou pôr o resultado, daí vou pegar o resultado, vou dividir por 4, vou pôr o resultado, daí vou pegar o resultado, vou dividir por 5 e vou pôr o último quadrinho. Então, 4 quadrinhos tem que completar. No 5, resolva a divisão e depois faça a operação inversa, que é a multiplicação. Então, eu tenho que dividir 14 por 7, pôr a resposta, e depois fazer a multiplicação. 7 vezes 2 dá tanto, tá? E assim vai fazer no A, no B, no C e no D. Daí, número 6, resolva as divisões a seguir utilizando o método de decomposição do